Aula de lógica matemática, segunda parte. Bom, eu comecei com uma imagem, a Elidia não estava aqui para ver a imagem. Eu coloquei, a Laura até se representou todinha, antes que ela mesma. Enfim, hoje nós vamos terminar a parte de lógica matemática. É rapidinho, é só a pincelada mesmo, porque o próprio conteúdo ele é autoexplicativo, então não precisa muito rodear, nem nada, né? Aproveitando para falar que hoje está rolando a prova de aprendizagens de geografia e história até as 23h59, que foi aquela disciplina que acabou há 2 semanas atrás, né? E nos recados, eu tenho um que eu vou falar para você já já, mas deixa eu ver os próximos recados. Bom, semana que vem vai ter as provas de segunda chamada, quem perdeu, né? Então, teve que fazer teste. Aqui para mim tá ótimo, tá? Parece até bem mexendo. A prova na semana que vem é a prova de segunda, são as provas de segunda chamada, tá? Então quem não fez alguma das provas, não esqueça que fica disponibilizada na segunda-feira que vem, né? Ficam todas disponibilizadas. Quem perdeu mais de uma, fica tudo ok, tá bom? Ou fica tudo ok, fica tudo disponibilizado lá no sistema, né? Só tem que pagar taxa, acho que é 34 alguma coisa. Tá? Já alguma coisa. É algum valor que eu não lembro. Não sei porque eu paguei, porque eu perdi uma prova. Eu perdi a primeira prova. Eu achei que eu tinha feito e não tinha feito. Então, tem a pagar a taxa, né? Ela vem, acho que junto com essa mensalidade. Enfim, né? Quem não fez ainda, entre em contato com o Polo, verifica qual é a possibilidade de realizá-la, né? Se dá tempo, não sei. Também quem vai poder responder melhor é a secretaria, né? E é isso, né? Semana que vem já não tem mais aula, então, mas eu vou entrar para poder falar, olha, tô tendo a prova de segunda chamada, deixa eu ver, porque no dia 14, né? Deixa eu ver, no dia 21 de julho vai ter a prova de recuperação, que eu vou também entrar para falar, olha, vai ser algo rápido, vai ser durante uns 15 minutos. Acho que nem isso, acho que vai ser uns 5 minutos só para falar, olha, hoje está tendo aula de recuperação, realize e tal. E aí no dia 21. E no dia 30, dia 28 já não tem mais, tá bom? Então, só para poder ficar bem ajustado, semana que vem não tem nada. Eu vou entrar 5 minutos só para gravar. Olha, está tendo a prova de recuperação, aliás, de segunda chamada, né? Façam. E na outra semana, no dia 21, eu vou entrar para falar: olha, está tendo a prova de recuperação, inclusive. Na semana do dia 21 é quando terminam os prazos para realizar tudo aquilo que não foi feito no sistema, né? Acaba no dia 21. Então, olhem item por item, veja se está tudo ok, já acabou. Que aí, graças a Deus, aleluia. Aí é só esperar esse mês que vem para fazer o pagamento da taxa, né? E a gente volta em agosto. Em agosto já tem uma data também que a gente volta. Né? A gente volta no dia 9. Volta dia 9 de agosto, né, a aula. E tem um detalhe, no semestre que vem a gente já volta presencialmente. Já estarei vacinado, segunda dose, volto presencialmente, mas o retorno ele vai ser feito de modo escalacionado, né? Eu vou toda semana, vou estar lá toda segunda-feira, vou dar aula, e vou dar aula também, né, via vídeo, né? Só que lá na própria Anhanguera. Né? Vai ser mais ou menos nesse mesmo formato, que eu vou levar o meu negocinho aqui para poder dar aula, me gravar também para vocês, para quem estiver lá, para quem não estiver lá, e vai parte da turma vai e a outra parte vai na outra semana. Isso quem quiser ir, né?
quem quiser ir, tá? Não será obrigatória a presença física lá. É quem quiser ir. Eu voltarei dia 8, dia 9, né? Então, dia 9 já vou esperar um bolinho da Elid, né? Com bastante brigadeiro, que adoro. E é isso. Vamos lá para a aula de lógica e matemática? Vamos lá. Abriu errado. Lógica matemática. E estatística. Bom, a estatística é o que a gente utiliza para poder mensurar informações, dados, transforma dados, né? Mensura dados das informações, né? Então a gente encontra essas informações através de gráficos, tabelas, medidas, né? E os meios de comunicação são os que mais utilizam a estatística, né? Então a gente vê muito a utilização de estatística, por exemplo, em popularidade do presidente, em uma eleição, em quantidade, por exemplo, de pessoas vacinadas, tanto na primeira dose, segunda dose. Então, a gente vê muita utilização nos meios de comunicação, seja ele jornal, rádio ou até mesmo televisão. Então, o que vai mudar muito a questão do uso da estatística entre as três é a forma como se dá essa informação. Geralmente, a TV, por ser um meio multimídia, né, e a internet também, ele consegue englobar vários tipos de informações para ilustrar aquele dado, né? Então, é importante termos conhecimentos em estatística, porque a gente precisa compreender, estabelecer relações e realizar análises, exposições a partir dos dados apresentados, né? Então, por isso que é muito importante compreender o que é uma estatística, né? Então, os gráficos e tabelas, como eu falei antes, elas são recursos estatísticos que são muito utilizados para apresentar resultados obtidos em pesquisas, né? Eu vou... Não vou precisar mostrar, não. Tem lá. Então, a estatística, para vocês entenderem o que é, ela é a ciência de coletar, descrever e interpretar dados, né? Então, a gente, por exemplo, usa muito a questão da população e como coletor de amostras, né? Por exemplo, de opinião pública, né? E um dos usos mais importantes da estatística, acredito que seja a questão do censo, né? Porque o censo ele vai mostrar de um modo mais completo uma visão sobre um todo de algo, né? Então, por exemplo, o censo que a gente mais conhece, que é mais difundido, é o censo populacional, que até o IBGE fazia, né? Que agora não pode fazer, né? E então o IBGE faz para poder coletar alguns tipos de dados, como população negra, branca, os que declaram pardos, enfim, ou até mesmo a questão de religião da população, mas de modo completo, né? Por isso que é um censo. Ou a gente pode realizar por amostragem, né? A amostragem a gente pega uma quantidade X de pessoas de uma classe, de outra e de outra, para poder fazer uma comparação entre elas, né? A gente pode depois pegar esses dados, eles vão dar algumas informações que se baseiam em variáveis, né? E essas variáveis são específicas, né? Ou elas são de uma amostra ou de uma população. População, censo, né? Então, isso pode influenciar também uma informação como um todo, né? Por exemplo, vamos usar o que mais as mídias utilizam em relação à estatística. Vocês imaginam qual que seja? Qual é a informação que a estatística que é mais utilizada hoje? Tem todos os dias, inclusive, esse tipo de estatística. Alguém sabe? Sugestão? Vou dar uma dica. Tem a ver com a TV Globo. Não? Ninguém imagina? Não, não é. Não, não são mortes, Claudinei, não são mortes. Mas é uma coisa que muita gente não.
Algumas empresas pagam para ter essa informação. E a gente conhece, na verdade, essa estatística pelo nome da empresa que faz. Nem imaginam, né? É a estatística, gente, da assistência, né? Da quantidade de espectadores de um programa de TV. Por quê? Por isso que eu falei que tem a ver com a TV Globo. Porque a TV Globo, ela que detém a maior porcentagem de pessoas visualizando a TV dela, né, a emissora dela. Então, por isso que é a que mais utiliza hoje. E a gente conhece mais esse tipo de estatística, né, que é de assistência, de telespectadores, pelo nome da empresa que faz, que é o Ibope, né? Exato, que a gente colocou aqui, que é o Ibope. Na verdade, o Ibope não é o nome dessa estatística, né, dessa variável, né? Ela é o nome da empresa que realiza esse tipo de amostragem. E ela faz por amostragem, ela não faz pela população em geral, né? Porque o Ibope, ele geralmente usa hoje um aparelho chamado People Meter, né? Que fica acoplado na TV e ele identifica, por exemplo, quem é que está assistindo, qual canal, de que horas a que horas, e transforma isso tudo em informações que vai dar, olha, X pessoas assistem isso. E essas pessoas, elas são variáveis, não são pessoas ricas, tem pessoas pobres. Geralmente não pode ficar, as pessoas não podem falar, porque tem a questão da confidencialidade e tudo mais, né? E por quê? Porque ela substituiu uma outro tipo de informação que eles faziam, que eles iam de casa em casa, antigamente, ver quem estava vendo alguma coisa. Então, é o que vai influenciar, por exemplo, o valor de um comercial na TV. Né? Porque se o Jornal Nacional é o jornal mais assistido do Brasil, então, e muita gente assiste, né, para se informar, então ali o mercado publicitário vai poder, digamos assim, ele fala assim, não, quero atingir determinado público que assiste aquele jornal, né? E aí ele vai constar justamente nessa informação do Ibope, não só a porcentagem de quantas pessoas assistem, mas também qual é o tipo, qual é a classe social que aquelas pessoas assistem. Então, por isso que ela é a mais famosa, porque ela é utilizada todos os dias sai uma informação Ibope, até mais do que o da Corona, que agora a Corona, né, não, é o que mais fala, mas fala uma vez por dia, mas pega uma informação e vai falando a mesma informação durante 24 horas, né? Vamos ver aqui. Eu acho que essa parte aqui é só de estatística, né? É, só de estatística. Então, bora passar para a lista 5. A lógica, né? A lógica, até mostrei o livro que está guardado, já guardei lá, na minha estante que tem aqui. A lógica, né? Ela proporciona um pensamento mais organizado e uma melhor ordenação e utilização de argumentos para a construção de uma conclusão válida. A ideia é que a gente utiliza mesmo a lógica em matemática, mas a gente não utiliza a lógica só em matemática, a gente pode utilizar também em outros campos, porque a lógica ela usa o raciocínio para a construção de um resultado. E o resultado necessariamente não precisa ser um número, né? Por exemplo, se eu saio quando não chove, hoje está chovendo, logo eu não saio, fico em casa. Então, isso é mais ou menos para mostrar para vocês que a lógica necessariamente não é utilizada exclusivamente em matemática, mas é óbvio, ela combina muito melhor com matemática, né? Então, como eu falei, a lógica ela proporciona esse pensamento mais organizado e uma melhor ordenação e utilização de argumentos para a construção de uma conclusão válida, né? Então, o primeiro trabalho de lógica ele foi realizado por Aristóteles, né? Por quê? Porque ele utilizava o raciocínio para a construção de um resultado, porque é muito importante você usar o raciocínio, né? Daí você usa a lógica. Então, porque aí se realiza de maneira equivocada, se você não utilizar de maneira correta, vai sair de maneira equivocada, então você vai propiciar, vai chegar a conclusões que na verdade são falsas, né?
E a lógica, ela pode ser, pode, óbvio, pode ter erro, né? Porque sempre trabalha com condicionais, né? E esses erros, eles são divididos em erro formal e erro material, né? O erro formal se cria raciocínio com fatos concretos, mas se a gente arranjar de maneira errada, a gente vai produzir uma conclusão errada, ou seja, a gente vai usar proposições verdadeiras, mas com um raciocínio que está totalmente errado. Já o erro material, ele utiliza um raciocínio correto, ou seja, desencadeia de fatos de maneira formal, mas sendo esses fatos falsos, né? Ou seja, vai estar equivocado, já começa equivocado ali mesmo, né? Então vai usar uma proposição falsa em um raciocínio válido. Para poder compreender, a gente tem que ter em mente três princípios, né, descritos por Jerônimo e Franco, que é o princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído, né? O princípio da identidade, ele garante que uma proposição é igual a si mesma. Isso parece estranho em um primeiro momento, mas do ponto de vista formal, é necessário garantir isso. Né? Já o da não contradição é que a proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ela só pode ser ou uma ou outra. As duas não. Não pode ser antagônica. E o princípio do terceiro excluído é uma proposição que ou é verdadeira ou é falsa. Então, não existe uma terceira alternativa, né? Pode ser os dois. Não. Ou é um ou é outro. E para produzir essa ideia de proposição, a gente tem que. Eu vou ler aqui três frases. Vicente é jardineiro, Marlene está em casa, Henrique foi à escola. Né? O que a gente tira disso, né? Então, cada uma dessas frases passa por si só uma ideia de sentido completo. Então, elas são chamadas de sentenças declarativas fechadas, né? Então, a proposição são sentenças declarativas fechadas que podem ser associadas somente a um valor lógico. Já o valor lógico são valores que podemos associar a uma proposição. Esses valores precisam ser ou verdadeiro ou falso. Dúvidas sobre estatística? Eu sei, Cris. Vai acabar antes, gente. Antes da Cláudia falou que precisa sair às 8, a Cris também. Vai acabar antes. Dúvidas sobre lógica? Que hoje é pequenininho. Já está na última parte, são três partes. E para finalizar, o método dedutivo. O que a gente imagina do dedutivo? É de dedução, né? Então, a gente chama isso de regras de inferência, né? Então, as regras de dedução para a lógica proposicional, elas são basicamente de dois tipos: equivalências e inferências, né? As regras de inferência, elas permitem que uma cadeia que forma uma expressão válida seja reescrita mantendo o mesmo valor lógico. Então, eu posso pegar algo, reescrever e manter o mesmo valor de coerência, né? Porém, esse método é ineficiente quando empregado sobre uma fórmula com várias proposições, né? Então, as regras de inferência são regras de transformação sintáticas que podem ser usadas para inferir uma conclusão a partir de uma premissa, para criar um argumento. Um conjunto de regras pode ser usado para inferir qualquer conclusão válida se essa conclusão for completa. Basicamente, é como se, quando eu vou bater boca com alguém, eu tenho que ter certeza daquilo que eu estou falando para poder jogar as coisas na cara. É mais ou menos isso. Por quê? Porque contra fatos não há argumentos, já diz o direito, não é isso? É exatamente isso, de uma forma que você possa utilizar e que não possa ser refutado, né? Pode ser rebatido. Então, por isso que são regras de inferência.
A gente também tem um método dedutivo indireto, que é aquele que faz uso da prova por contradições. Né? Isso aí é ótimo, por isso que eu adoro usar esse exemplo de bater boca. Você está batendo boca e alguém joga uma coisa, joga algo. Mas peraí, por que você está falando isso de mim se você faz igual? Né? Algo assim. Né? Então, esse método parte do princípio que a tese ela é falsa, ou seja, ué, seu telhado é de concreto, não é de vidro, não? Então é mais ou menos isso. O desenvolvimento ele é semelhante a encontrar uma contradição. A pessoa fala uma coisa, opa, passa o que eu digo, não passa o que eu passo, né? Se a inclusão da negação da tese ocorre em uma contradição, a tese, então, ela é verdadeira. Ou seja, o que você fala, se a pessoa está falando uma coisa que não vai ao encontro do que ela mesma faz, do que ela pratica, opa, algo de errado não está certo. Então, nós temos aqui a prova por contrapositivo, né? E depois a gente vai falar sobre a prova por contradição. O contrapositivo é uma lei que diz que para toda sentença condicional há uma equivalência lógica entre a mesma e sua contrapositiva. Na contrapositiva de uma sentença, o antecedente e o consequente, que é o depois, são invertidos e negados. Então, se meu carro se é meu carro, então é vermelho. E é mesmo que meu carro é vermelho. Então, essa afirmação é equivalente se o carro não é vermelho, então não é meu. Né? Entenderam? Então, quando eu vou falar sobre se é meu carro, então ele é vermelho, porque ele é vermelho mesmo. Né? Vamos lá, então, de novo, que a Rosineide não entendeu. Por conta positiva, é uma lei que diz que para toda sentença condicional há uma equivalência lógica entre a mesma e sua contrapositiva. Né? Então, tem um carro que foi batido na rua, ali do lado da Anhanguera, né? Ali naquela rua do lado, esquina. Né? Ah, mas o carro é vermelho. Então, a primeira coisa que eu faço é já sair correndo. Meu carro é vermelho. Então, se é o meu carro, ele é vermelho. Agora, se alguém falar, não, ele não é vermelho, então tô nem aí, né, meu? Entendeu, Rosineide? Então, é quando eu pego uma informação e jogo assim. Eu pego um dado e falo, olha só. Vou só dizer, usar a Laura como exemplo. Deixa eu pegar aqui um dado legal para poder fazer com a Laura. Olha, se é petista, é a Laura. Ou é Elide. Se não é petista, então não é nenhuma das duas. Vamos dizer, declaradas. Declaradas. Que tem que estar, as duas são declaradas. Não, não petistas, esquerdistas. Né? Esquerdistas. Não, nem esquerdistas, socialistas. Acho que o termo correto é esse. Socialistas. Se é socialistas, eu já imagino que é logo Laura ou Elide. Se não é socialista, já bom, não é, pelo menos não é de nenhuma das duas. É algo assim. Agora, a prova por contradição é um método não construtivo e indireto. Então, esse tipo de prova ele é feito assumindo-se como verdade o contrário do que queremos provar, e chegando assim uma contradição. É mais ou menos que se eu falasse assim. Como posso explicar? Vou pegar um exemplo bom. Vou pegar aqui porque sempre ele só parece. Mas é algo que eu falasse assim.
Por exemplo, eu adoro comer carne. Então, menina, eu não sei se eu gosto de carne ou não, né? E chego nisso para saber se é uma pessoa, para querer saber se a pessoa ela é vegana ou não. Quero saber. Não sei, por exemplo, vou pegar aqui como exemplo a Neide. Digamos que a Neide seja vegana. Aí eu chego para a Neide e falo assim, Neide, não sei se eu gosto muito de carne, não. Por quê? Porque aí eu vou jogar uma contradição, que é minha. Olha, eu adoro comer uma picanha, uma alcatra, um filé mignon, adoro comer carne, né? Por quê? Porque eu quero que a Neide fale para mim que ela não gosta, para descobrir se ela gosta ou não. Mas eu não quero que ela saiba que eu sou esse carnívoro todo. Então eu chego para ela e utilizo essa contradição minha para poder chegar numa prova para ver se ela realmente é vegana ou não. Então ela vai dizer para mim, ela é vegana, né? Digamos que ela seja vegana, mas assim, não, realmente não dá para comer carne, porque imagina os bichinhos, vai matar os bichinhos, não precisa comer carne. Tem aí legume, verdura, fruta. Então é isso. É assim que eu chego na prova por contradição. Entenderam? Tô até com medo de perguntar. Entendeu, Rosineide? Então é mais ou menos isso. Dúvidas sobre método dedutivo? Método dedutivo é usar dedução, né? Usar algo que eu acredito ser. É algo como se fosse a intuição feminina. Então é isso, gente. Por hoje acabou. Só reprisando o que eu havia falado antes, né? Semana que vem eu vou entrar, só para avisar que tem a recuperação, né, para vocês fazerem e tudo mais, no dia 14. Dia 21 é o último dia de aula de vocês, que é a última semana de aula. Eu já irei entrar para falar, olha, está acontecendo a recuperação. Precisa também realizar todas as atividades não realizadas no AVA, tá bom? Então, vocês vão entrar, aproveitem essas 2 semanas, justamente para entrar e verificar e tudo mais. Sim, Claudinel, é pouquinho, porque é ED. Eu não preciso me estender bastante, né? Ela é um ensino diversificado, é só para falar sobre os conceitos. Porque vocês já viram que eu sou um desastre para falar de matemática, né? Então, não dá. Matemática e eu, água e vinho. Não dá, não mistura. Você mistura, não mistura. Daqui a pouco fica tudo separado. É igualzinho aí matemática. Então, é só para dar uma ideia, para dar uma ilustrada daquilo que vocês viram na disciplina de ED. Até porque a disciplina de ED, ela não tem prova, né? Acho que ela só tem uma atividade lá para fazer. Só confirmar, não lembro também. Ela só tem a avaliação virtual, as 2 avaliações virtuais. E é isso, tá bom? Mas, basicamente, precisa entrar semana que vem? Não, não precisa. Eu vou abrir o vídeo durante 5 minutos só para falar, ó, tô aqui, tá? Mas vou ficar só das 19h15 até as 19h20. A mesma coisa eu vou fazer no dia 21. Vou ficar das 19h15 até as 19h20. Só para poder falar, ó, tá tendo isso e tal. Hoje, não esqueça, está tendo a prova regular de aprendizagem de geografia e história. Quem não realizou pode realizar. André acabou de entrar, então já estamos acabando, André. Cadê André? Não está mais aqui. Tá, então vou entrar também na semana que vem para falar a mesma coisa. Só fazer, ó, tô aqui. Mas vocês podem fazer o seguinte agora. Entra lá no AVA de vocês, verifique se tem mais alguma coisa para realizar. Tá? E semana que vem tem a prova de recuperação, para poder realizar a prova, aliás, segunda chamada, quem não fez a primeira prova. Porque quem não fez a primeira prova vai conseguir realizar a prova agora, no início, na semana que vem, já tem que fazer o pedido, mas tem que conversar agora com a secretaria para ver o que tem para fazer. Né? E tem a Claudinea falou aqui, tem também a nota máxima. Tá bom? E é isso. Até semana que vem, vamos lá ver. Ainda dá para ver. Vamos ver agora. Salve-se quem puder. Beijo.